atenção para a política nacional, porque o ex-BBB e economista Gil do Vigor revelou um desejo bem inusitado durante participação no podcast Podpah. Ele afirmou que quer realizar um sonho de se tornar presidente da República. Dá uma olhada. Eu quero ser presidente do Brasil. Gil, que foda isso, meu irmão. Você jura por Deus isso? Juro por Deus. Isso já é uma ideia de muito tempo, ela veio aprimorando agora. Como que é essa ideia? O que acontece? Inicialmente, quando eu comecei... foda. Sim, eu quero muito isso. Eu acredito o seguinte, né? Eu falei que eu acredito que eu sou muito a cara do nosso país. Eu acredito que eu tenho uma missão aqui nessa terra. Eu não sou o mais inteligente, mas eu sou muito esforçado. Isso eu sei. Eu sei que eu não sou o mais eloquente, mas eu sei que as pessoas conseguem me entender. Então, eu acredito que eu vim de onde a maioria do nosso povo está. Tá aí a fala de Gil do Vigor. O Gil do Vigor tem muito mérito em várias questões, assim. Ele nunca foi um cara alienado, né? Sempre foi um cara estudioso, foi pra Harvard. Eu não sei se ele tem capacidade para ser presidente da República. Mano, começou a campanha pro Gil do Vigor, já me falaram, hein, mano? Eu gosto do Gil, viu? Eu gosto bastante do Gil do Vigor. Eu acho que ele, como personagem, em primeiro lugar, ele consegue sintetizar várias das complexidades do Brasil. Veja só, ele é negro, gay, evangélico, economista. São características que, em geral, o estereótipo de cada uma delas não conversa com a outra. Quando você fala, imagine um economista, você não imagina um cara como Gil do Vigor. Quando você diz, imagine um evangélico, você não imagina um homossexual. Quando você diz, imagine um homossexual, você não imagina um acadêmico evangélico. Então, a complexidade desse personagem, eu acho que ajuda, inclusive, a quebrar um aspecto que a gente tem de simplificação no debate público, como se, por exemplo, para falar sobre diversidade sexual, a gente precisasse ignorar a diversidade religiosa. Mas parece que você está simplificando o debate e trazendo a questão da importância do personagem. Eu acho que a importância é a capacidade daquele que a gente vai colocar lá. Só comecei a falar. Não pelo fato porque ele é gay, porque ele é nordestino, porque ele... Não, ele é competente, claro. Não importa o que ele seja. Daí a gente... Eu acho que o próprio Gil... Ele nunca foi testado, né, na área pública. Eu acho que o próprio Gil não imagina virar presidente no ano que vem. O que foi, Gabriel? Eu queria dar uma dica modesta para o Gil do Vigor. Todo mundo tem o direito de desejar a presidência da República, embora eu acho que presidência é muito mais um conjunto alheios à vontade de cada um do que querer estar lá. Mas, ô Gil, você que é um cara muito preparado, começa como vereador, ou tenta ser prefeito de uma cidade, quem sabe se candidata a deputado, porque a política, ela, assim como andar de bicicleta, qualquer arte ou ofício, ela vai sendo aprendida com o tempo. Estar na presidência da República sem antes ter exercido outros cargos políticos traz para si um conjunto de problemas muito grande. Diria Dilma Rousseff, diria Bolsonaro. Ou seja, não adianta você não exercer um cargo majoritário de monta mais simplificado do que a presidência e despencar lá. As consequências para o Brasil podem ser muito grandes. Ou seja, políticos mais experientes, quando chegam na presidência, entregam mais. Tá? E o Michel Temer, que quando foi presidente, depois de ser presidente da Câmara, depois de ser deputado, depois de exercer a política por muito tempo, conseguiu desenrolar as questões e entregar resultados enormes para o Brasil. Quando a gente pensa em política, às vezes as pessoas pensam muito em viabilidade eleitoral, pensam na campanha. Só que eu aviso, depois de toda a campanha, vem um governo. E governabilidade é algo que vai além de um personagem. Eu acho legítimo mesmo o direito dele querer ser candidato à presidência da República. E ele está estudando. A Antônia também quer ser candidata à presidência da República. É legítimo. É um plano bem para o futuro. Sim, eu particularmente não acompanho muito Big Brother, não acompanhei ele lá, não sei a personalidade dele, mas pelo que eu sei, é legítimo. Ele está estudando, ele está fora do país estudando. Eu acho que é melhor do que o presidente atual, que nem fez faculdade, né? Então, acho que é legítimo. Viajando. Mano e Amandinha estão viajando. Não, é legítimo ele querer ser candidato. É um sonho, não quer dizer que é para a semana que vem. É legal ser o presidente da República, é igual ser o vocalista de uma banda. Os olhares são todos voltados para o vocalista da banda.
Mas a banda não anda se não for um bom baterista, se não for um bom baixista, um bom guitarrista, a coisa não anda. Tanto é que a gente vê aí uns bonitos que viraram vocalista de banda e depois cresceram os olhos, destruíram a banda e agora estão na merda, porque acham que a banda tudo virava em torno deles. E não é. Então, eu quero ser presidente da República. Aí vocês banalizam. Porque estudou em Harvard, porque veio do Norte. Meu amor, eu bebi água de poço também. Quer que eu conte minha história? Eu também vim de um lugar onde ninguém veio. Mas ele tá se preparando e estudando. Se ele se lançar na próxima eleição, também acho que é precipitado. Eu concordo muito com o que falou o Gabriel. Se ele tem esse sonho... Veja, ele tinha o sonho de ser economista. O que ele fez? Graduação, mestrado, doutorado, trabalha na área. Tem mérito. Ele não é um cara esforçado. Eu não votaria porque eu nem conheço. Estou falando que é legítimo. Né? E a gente tem cases de pessoas que se chegaram lá e deram certo. Zelensky, deixa eu só fazer um rápido break, turma. Para você que está no rádio, a gente já volta, hein? São 10h27. O próprio Zelensky, ele era comediante, né? Então, assim, se você estuda, se você conhece, defende seu país... Amanda, a Ucrânia é isso aqui, esse Brasil é um país... mas é um país em guerra e olha como ele tá. Antônia, a dificuldade que o Lula tá tendo, que é um baita de um habilidoso politicamente, para tocar o governo hoje, para se organizar as coisas. Imagina o Gil do Vigor lá, pô. Eu acho que tá tendo uma diferença de interpretação aí. Eu interpretei que ele tá projetando um sonho pro futuro. Mas é igual, por exemplo... Daqui a 30, 40 anos. Um dia. Mas é igual, por exemplo, o Danilo Gentili, se saísse, era melhor do que estava aqui hoje. Então, acho que tem um grupo político também por trás, né? Não, mas eu acho que não necessariamente a gente tem que, tem que ser um político de carreira, porque às vezes realmente vem viciado, às vezes uma pessoa que está estudando, não que seja o caso do Gil do Vigor, gente, pelo amor de Deus, eu nem conheço direito. Só estou falando que ele está preparando, ele está se capacitando, ele está estudando, ele aparentemente conhece os problemas do Brasil, eu vi algumas falas dele, que ele, enfim, recebeu Bolsa Família, e por isso ele conseguiu progredir, que ele conhece políticas públicas, ele está tentando. Eu acho que não tem que ser viciado na política necessariamente para ser um bom presidente. O Gabriel falou... Amanda, tem que entender como que funciona aquele inferno de Dante chamado Câmara e Senado. Mas peraí. Mas às vezes fica viciado. Calma, gente, calma. Existem duas lógicas diferentes nesse processo. Uma lógica é a lógica que o Gabriel Azevedo disse, que é o quê? O cara precisa conhecer para estar lá. Beleza, isso tudo é muito legal e eu concordo com ele, no ponto de vista do mundo ideal. Do que seria o ideal? Gente que manja de máquina pública, que entende, que já tem experiência, serviço prestado, é que nem como se fosse uma carreira, meu. Pra você atingir o CEO, você tem que ser funcionário ali de bastante tempo. Pra entender toda a cadeia de produção. Só que na política, essa lógica, por muitas vezes, ela sofre vários prejuízos por conta de um negócio chamado voto. Então imaginem o seguinte, se o Gil do Vigor fala, eu quero ser presidente da República, e aí sai um Datafolha, ou um Datafonta, que eu acho mais confiável. Se sai um Datafonta com Gil do Vigor com 10% das intenções de voto, amigo... Partido Centrão puxa ele. Amigo, da noite pro dia, esse cara se viabilizou como candidato à presidência da República sem nem ter tido nenhum tipo de experiência pública. Por quê? Porque a lógica da política, não necessariamente, é essa lógica que o Gabi trouxe. Que eu acho que é a ideal. Eu não tô discordando do Gabriel aqui. Mas e se o cara aparece com 10%? E uma outra coisa engraçada, eu acho, Paulo, é que os políticos de carreira, os políticos que estão lá, que eram para ter esse pensamento do Gabriel, vão ser os primeiros a querer puxar o Gil pro partido deles. Mesmo o cara não tendo experiência nenhuma e já vão lançar ele lá para presidente. É o que dita a regra, turma. Exato. Se o cara teve carreira, não teve, se é comediante, se é ex-BBB, não interessa. Os 40 anos... O que interessa é o desempenho no Datafonta. Então, como o Gil mesmo diz, estamos lascados. Turma, olha só...